Bom dia, pessoal. Hoje nós estudaremos gravitação, estudando as leis de Kepler e a lei da gravitação universal do Newton, tá? Então, vamos lá, vamos começar pelas leis de Kepler, né? Então, primeira lei, né? Você tem que o planeta, ao descrever a sua órbita, ele vai descrever uma elipse e o Sol vai estar situado num dos focos. Então, a elipse ela tem dois focos, né? Ela tem aquela propriedade que eu imagino que você já conheça, que você pegar essa distância que tem, né, do foco até um ponto dela e desse ponto até aqui, essa soma, né, ela é constante. Então, de F1 até qualquer ponto da elipse e daqui desse ponto até o outro foco, essa distância se mantém constante, tá? Então, você tem aí a forma com que ele está descrevendo a sua elipse. No caso do sistema solar, né, essas elipses elas não têm uma grande excentricidade, só que se aproxima muito de uma circunferência, tá? Mas o Kepler conseguiu perceber, né, qual era o formato correto, tá? Depois você tem a segunda lei, que vai descrever quais são as velocidades que o planeta tem, né, ao realizar esse movimento, porque a velocidade não é constante. Ela vai ser máxima mais próxima do Sol e mínima quando mais afastado, tá? Então, por exemplo, você vai ter aqui a lei, né, que vai dizer o seguinte, que se você tem o planeta, né, e ele está andando aqui, você imagina uma linha que liga o planeta até o Sol. Essa linha, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se essa área que eu marquei aqui em verde é igual a essa outra que está aqui, também em verde, né, então as duas áreas são varridas ao mesmo tempo. Só que aí você vai ver o seguinte, que aqui ele percorreu uma distância maior e aqui ele percorreu uma distância menor. Então a velocidade vai ser maior, né, próximo ao Sol, né, perto do periélio, e vai ser mínima, né, no afélio. Tá? Então aqui você tem essa consequência. Máxima no periélio, mínima no afélio. Tá? Cometas também seguem essas leis. Então, você tem que o cometa, quando muito afastado, ele está mais lento. E aí ele realiza uma descida em direção aqui, próximo ao Sol, ele passa com velocidade máxima e depois ele vai diminuindo, né, até começar a acelerar de novo. Tá? Então, né, vale a pena também guardar o nome, né? Periélio é o ponto mais próximo, afélio é o ponto mais afastado do Sol. Finalmente, você tem a terceira e última lei de Kepler, né, que vai dar uma relação que vai ser válida para todos os objetos de um mesmo sistema. Então, você tem um corpo central, que no nosso caso é o Sol, né, e você vai ter que o período ao quadrado dividido pelo raio, né, da órbita, raio médio da órbita, porque, né, afinal de contas não é uma circunferência, o raio médio ao cubo, isso é uma constante para todos os corpos do sistema. Então, se você pegar, por exemplo, período de Mercúrio e raio médio da órbita de Mercúrio e fizer essa relação também vai valer para a Terra. Tá? Bem, também vale para o sistema, né, constituído pela Terra, em que a Terra é o corpo central, então Terra e Lua. Né? Você vai ter uma relação como essa. Um satélite artificial que venha a ser colocado também vai obedecer à mesma lei. Tá? Então você tem aí as três leis, né? E depois a gente vai acabar exemplificando isso em exercício, como é que você usa isso. Aqui é só como curiosidade, né? Você tem o sistema solar, você tem aqui os planetas, que eu marquei aqui em preto, e em vermelho estão os planetas anões, né? E aqui você tem a razão entre o raio médio da órbita e o período. Então você veja, para Mercúrio, estou considerando que o raio médio da órbita da Terra é igual a 1, estou pegando ele como unidade, e o tempo, né, para a Terra dar uma volta, que é 1 ano, né, também vai ser a nossa unidade. E aqui você tem uma maneira de comparar, né? Quer dizer, então o ano em Júpiter seria o quê, né? O tempo que ele leva para dar uma volta em torno do Sol seria quase 12 anos da Terra, né? E a distância que ele está do Sol é em torno de 5 vezes a distância que está a Terra. Tá? E aqui você tem, né, um gráfico que foi feito no Excel, você vê que ele não é lá grande coisa, mas dá para você ter uma ideia dessa função. Tá? E, né, se você determinar essa constante para, né, de Kepler, aqui dessa terceira lei, para um planeta serve para todos. Né? Então,
E aí você vai vendo, né, como é que é a questão de distância, né? Bem, passando então para a lei da gravitação universal do Newton, né? Então, aqui você tem o seguinte: o Newton, quando ele propõe essa lei, ele propõe junto com as leis do movimento que você já estudou, as 3 leis, né? O princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio de ação e reação, né? E nesse mesmo livro, ele também publicou a lei da gravitação universal. Para demonstrar que ele tinha acertado, inclusive dá para você deduzir a terceira lei de Kepler a partir dessa lei da gravitação. Então, o que o Newton está colocando? Ele está colocando qual é a força que atua num corpo que está girando em volta. Vale lembrar, né, que para isso ser perfeito, você teria que ter somente um corpo central e um outro virando em volta. Agora, se você tiver, né, para aquelas 3 leis lá do que a gente acabou de ver do Kepler, se você tivesse um sistema binário, 2 estrelas, uma virando a outra e um outro corpo, aí já não tá sendo aplicado. Então, a lei da gravitação universal vale para entre quaisquer corpos, né? Mas aquelas 3 leis que a gente viu lá do Kepler é quando você tem um corpo central e um outro girando. Aí você podia falar, pô, mas então o sistema solar não é assim. Não, de fato não é, mas o que vai acontecer é que a massa dos outros corpos, dos outros planetas, quando comparado com a massa do Sol, é muito pequena. Então, basicamente funciona daquele jeito. Mas se você tivesse, por exemplo, um sistema binário, aí o resultado seria outro. Tá? Mas o problema de 3 corpos não está resolvido, não tem como você resolver. Não dá para tirar uma equação no braço e deduzir qual que vai ser a equação da trajetória. Tá? Então, não tem, né, como fazer. Mas aqui você tem a lei do Newton, que vai dizer o seguinte, que a força gravitacional que atua, né, entre 2 corpos, ela é proporcional. Então aqui está a constante de proporção. É proporcional à massa deles, ao produto da massa deles, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, conforme você aumenta essa distância, essa força cai muito. Veja só como é que é o gráfico disso aqui. Né? Se você dobrar a distância, a força vai ser reduzida a quarta parte. Se você multiplicar por 3 a distância, a força vai ser dividida por 9. Tá? Então, ela varia e varia muito com a distância. Tá? E aí você pode começar a tirar alguns resultados que vale a pena você conhecer. Então, primeiro, qual vai ser a intensidade do campo gravitacional na superfície do planeta? Né? Então, vai ser o quê? Vai ser proporcional à massa do planeta dividido pelo raio dele ao quadrado. Tá? Você também pode tirar em função da altitude, porque aqui você tem a superfície, a altitude você mede em relação à superfície. Então, está aqui o objeto, né? Qual vai ser o campo gravitacional aqui? Né? Esse campo gravitacional, né? Você vai considerar a distância dele em relação ao centro. Então, vai ser o quê? R mais H. Tá? E né, através dessa manipulação algébrica, você vai ver que o G nesse ponto é o G que você tem na superfície, multiplicado pelo raio do planeta ao quadrado, dividido, né, por raio do planeta mais a altitude, né, pelo quadrado da soma do raio do planeta com a altitude. Né? Então, você tem aqui o valor do G num ponto qualquer em função do G da superfície. Né? Ou aqui você tem o G nesse ponto em função da massa e dessas distâncias envolvidas. Tá certo? Bem, aqui é a dedução da terceira lei do Kepler a partir da lei da gravitação universal do Newton. Né? Então você vem, né, a partir da força gravitacional, e essa força gravitacional tem o papel de força resultante centrípeta, né? E aí você faz a manipulação, você chega a deduzir, né, que a relação entre período e raio da órbita, né? Considerando que é o raio médio. Né? E perceba que nessa constante entra o quê? Entra a massa do corpo central. Então depende da massa do Sol. Né? Não depende da massa do corpo que está aqui virando, depende da massa desse. Né? Então, se eu estou falando da Terra, eu estou falando de um outro corpo, um asteroide que está por aqui, né? O tempo vai ser o mesmo. O que define o tempo que ele vai levar para dar uma volta vai ser justamente, né, essa distância. Tá?
Inclusive, né, vamos voltar lá naquela tabelinha, né? Aqui você tem Plutão. Plutão foi descoberto em 1930, né? Então, e veja, o tempo de duração, né, do ano lá é quase 250 anos terrestres. Ele não chegou a dar uma volta depois que foi descoberto. Ué, como é que você sabe todo esse tempo, né, que ele leva para dar uma volta? É através da distância. Você mede a distância, né? E sabendo a distância, você vai saber qual é o tempo que ele leva para dar essa volta. Mas como é que a gente mede essa distância? Bem, aí é uma outra conversa. Você pega, né? Você tem aqui a órbita da Terra, né? Ela está num ponto, 6 meses depois ela está no outro ponto. Então aqui você tem, né, o diâmetro da órbita da Terra. Você olha aqui e tem um ângulo, olha aqui e tem um outro ângulo. E aí você mede, né, através de uma triangulação, qual é essa distância. Tá? É uma maneira que você tem de estar calculando. Bem, estado de imponderabilidade. Então, o estado de imponderabilidade, ele é aquele estado em que você não consegue perceber se você está num campo gravitacional nulo ou está em queda livre. Né? Então, aconteceria, por exemplo, se você está num elevador, o elevador despenca. Ou se você está em órbita. Né? Então, se você estiver em órbita, né, não é que não tem gravidade, só que você está girando, né, tudo em volta está girando com a mesma aceleração e mesma velocidade, então não há movimento relativo e não tem também, né, você não consegue perceber a aceleração. Tá? E aí, por falar em órbita, né, vamos ver aqui alguns casos. Então, primeira equaçãozinha mais simples para você deduzir qual vai ser a velocidade na órbita. Então, olha, está aqui o objeto que está em órbita, atua nele uma força gravitacional, né, exercida pela Terra, que vai exercer o papel de força resultante centrípeta. Né? Então, você iguala força resultante centrípeta igual a força-peso, né, mas considerando a gravidade no local, não na superfície. Né? E aí você deduz que a velocidade que você vai ter nesse ponto vai ser esse raio da órbita, que é o raio do planeta mais a altitude que ele está, vezes a gravidade local, que você já viu quais são as equações, né, para estar encontrando. Né? Então, a equação mais simples que tem é essa, igualar centrípeta com peso. Né? Agora, você pode precisar de uma outra equação. Então, é importante, né, que na hora que você for estudar isso, você deduza essas equações que eu estou mostrando aqui. Então, o que você faria? Você vai substituir no lugar do raio da órbita, o raio do planeta mais a altitude. E no lugar do G local, né, aquela equaçãozinha que a gente tinha visto. Né, constante gravitacional, massa da Terra e, de novo, né, o raio da órbita. Tá? Substitui aqui naquela equação que a gente acabou de ver e você tira uma nova relação. Tá? Na verdade, o valor é o mesmo, a única coisa agora que está expressa em função de outras grandezas. Tá? Acho que não adianta você memorizar isso, né? Tem cara daquela equação que você vai acabar esquecendo. Então, o que você tem que fazer é saber deduzir isso a partir daqui. Então, começa lá da força resultante centrípeta e a força-peso, né? Chega na equação da velocidade e substitui naquela equação da velocidade, né, o que vem a ser o raio da órbita e o que vem a ser o G local. E aí você tira essa equação. Tá? Bem, uma outra dedução também é possível, né, a partir daquela segunda equação que nós tínhamos para o G local, considerando o G da superfície. Então você substitui e aí você chega nessa outra equação. Como vocês veem, são 3 equações para a mesma coisa. Então, é importante você saber deduzir, né, isso aí, porque ninguém memoriza isso. Né? Você tem que estar sabendo como chegar nesse cálculo. Tá bom? Bem, uma questão que aparece de vez em quando em vestibular é falar que você tem uma órbita rasante. Então, aí a altitude seria 0. Né? E muitas vezes se pergunta qual é o período para uma órbita rasante. Então, se não houvesse resistência do ar, né, e se fosse colocar um objeto girando aqui, né, em cima da linha do Equador, né, qual seria o período que o objeto levaria para dar uma volta em torno da Terra? Então aqui você começa com força resultante centrípeta igual a força-peso, de novo. Né? Só que no lugar da força resultante centrípeta, ao invés de escrever mv ao quadrado sobre r,
você vai colocar m ômega ao quadrado vezes r, né, em que esse ômega é a velocidade angular, né? E aí você tira o período. Tá? Então, nesse caso da órbita rasante circular, né, você teria aqui o tempo de 84 minutos para dar uma volta. Tá? Uma outra situação que pode aparecer é o caso de órbita geoestacionária. Então, não é com qualquer distância que você consegue um satélite girando de modo síncrono com a Terra, de forma que ele fique sempre em cima do mesmo ponto da superfície da Terra, né? Na verdade, isso aí é uma distância muito grande que você tem que colocar o satélite. Inclusive, é caro para você colocar esse tipo de satélite, justamente em função dessa distância que ele vai ficar. Ele vai ficar a uma altitude, né, que é quase 6 vezes ou 5 vezes e meia o raio da Terra. Tá? Então, só para você ter uma ideia, a estação espacial que hoje nós temos em torno da Terra está a uma altitude de 300, 400 quilômetros. Né? Você veja, o satélite em órbita geoestacionária ele fica em 36 mil quilômetros de altitude. Né? Então é muito mais. Tá? E aqui está a dedução. Então, de novo, você começa com força resultante centrípeta igual a força gravitacional, e a partir daí você vai chegar aqui e deduzir qual que é a altitude. Tá? Sugiro que você pegue isso aqui e faça, porque é desse jeito que você acaba memorizando. Tá bom? Não adianta só olhar para isso. Bem, velocidade de escape. O que é isso? Velocidade de escape é você considerar qual é a velocidade com que você teria que lançar um projétil de forma que ele pudesse se afastar e ficar livre do campo gravitacional terrestre. Tá? Então aí você teria que começar por onde? Né? Então primeiro, você tem aqui a força gravitacional, né? Ela diminui com essa distância, então vai chegar, né, lá no infinito, a força gravitacional vai ser zero. Então é lá que você quer colocar o seu projeto. Então você vai disparar, não vai considerar nenhum tipo de atrito, né? E o objeto, a princípio, quando ele chegasse lá no infinito, ele não está mais preso à Terra porque não tem mais força gravitacional. E lá ele para. Né? Então veja, a gente está usando alguns conceitos que no colégio é um negócio meio complicado, né? Você está falando de que colocado lá no infinito, então isso é um limite. Essa força gravitacional, ela está variando. E aí você vai falar o quê? Você vai ter que calcular qual é esse trabalho, né? É a área embaixo de uma curva. Então você também no colégio não calcula qual que é essa área embaixo de curva. O resultado vai aparecer aqui caindo do céu, né? Mas o que você pode colocar é que pode deduzir a partir disso a equação da energia potencial gravitacional. Então deixa de ser aquele mgh que você conhece, em que o g é constante, e agora o g não é mais constante, agora ele está variando. Né? Então você vai deduzir uma equaçãozinha nova, né, para energia potencial. E para resolver aquela situação proposta, você vai imaginar que lá no infinito a energia mecânica dele é zero. Por quê? O que é energia mecânica? É energia cinética mais potencial. Potencial é zero porque ele não está preso à Terra. E cinética é zero porque está livre, ele pode estar parado lá. Bem, então esse zero se conserva. Então ele tinha zero no começo. Tá, então se ele tem zero no começo e tem velocidade, então a energia potencial é negativa. É o que eu estou colocando aqui. Ó. Energia potencial lá no começo, né, vai ser o que? Vai ser negativa. Tá, então na superfície é menos G, eminho, emão, sobre R. E, né, a velocidade dele que você quer calcular está aqui. Então, a soma da energia cinética mais a energia potencial é zero, e a partir daqui você tira a velocidade de escape. No caso da Terra, é em torno de 11, né, quilômetros por segundo. Né? E aí, se você estiver num planeta cujo campo gravitacional é mais intenso, vai ser mais difícil você conseguir escapar. Né? E aí surge uma primeira ideia, né? Quer dizer, quando o pessoal vê, né, os físicos veem isso aí, né? Ele fala, pô, mas existiria um corpo cuja velocidade de escape fosse maior que a velocidade da luz? Né? Então eles chegam a supor, né,
que poderia ter uma estrela cuja massa e o campo gravitacional é tão grande que nem a luz escaparia. Então é aí que começa a surgir a primeira ideia de buraco negro, né, olhando para esse tipo de equação, tá? Esse tipo de exercício é bem difícil cair, cai onde? Ita, coisas do tipo. Então, né, estou colocando aqui, você está vendo de onde vem a equação, né, mas eu não ficaria preocupado se você estiver prestando aí os vestibulares normais que todo mundo presta. Isso aqui dificilmente cai. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício, né? Então você tem aí, ó, o planeta Mercúrio, ele tem massa de 0,04 vezes a massa da Terra, tem o diâmetro que é de 0,4 vezes o diâmetro da Terra, né? E ele quer saber qual seria em Mercúrio o peso da água contida numa caixa de 1000 litros, né? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício, tá? Então o que a gente tem? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa mesa. Deixa eu ver se eu estou mostrando para vocês a mesa. Sim, tá certinho. Então vamos lá. Primeiro, né? Então esse item A. Deixa eu pegar a cor certa, né? Então eu vou calcular qual vai ser a gravidade na superfície de Mercúrio. Vai ser o quê? Vai ser a constante gravitacional vezes a massa de Mercúrio dividido pelo quadrado do raio de Mercúrio, né? E eu sei que o G na superfície da Terra, né, ele é Gzão massa da Terra, né, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, tá? Então, o que acontece? Você tem que o G na superfície de Mercúrio, né, ele vai ser, olha só, vamos substituir os valores. É a constante, a massa ele deu, é 0,04 vezes a massa da Terra, que é dividido pelo quadrado de 0,4 vezes o raio da Terra, tá? E isso vai dar então 0,04, que é dividido por 0,16 G, né, massa da Terra por raio da Terra ao quadrado, tá? Então, isso quer dizer que a gravidade na superfície de Mercúrio é igual a 1/4 da gravidade na superfície da Terra. E se você tem, né, que o G na superfície da Terra é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, então o G na superfície de Mercúrio, né, vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso para você usar o valor que eles costumam dar, né, que é o G da superfície da Terra, né? Então, aí você pega o valor de 10, né, coloca aqui na equaçãozinha, né, e acha, né, qual é o valor da gravidade lá em Mercúrio. Bem, uma vez que você tem o valor do G, agora você pode calcular o peso. Então, o peso em Mercúrio, né, ele vai ser igual a massa vezes a gravidade. E 1000 litros de água, cada litro tem 1 quilograma. Então, vai ser 1000 quilogramas vezes os 2,5. Então, isso aí vai ser 2.500 newtons, né? Tá? De intensidade. Tá? Se você quiser ser chato e ler de novo o enunciado, você vai ver que ele pergunta qual é o peso. Então, o peso é um vetor. Então, você teria que falar que é de 2.500 newtons vertical e para baixo, para você descrever o vetor como um todo. Tá? Então, tá feito aí. Aí depois você tem que calcular, né, um satélite da Terra em órbita circular de 40.000 quilômetros de raio tem um período igual a 24 horas. Qual seria o período de um satélite em Mercúrio em uma órbita circular de mesmo raio? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Então agora vai dar um pouquinho mais de trabalho.
pegar uma ponta mais fina, porque eu vou precisar de espaço aqui. Então, primeiro, você tem que a força resultante centrípeta é o que? É a força peso, né? Força centrípeta é igual a m ômega ao quadrado vezes R mais H, tá? Isso vai ser igual a Gzão massa, né? Vezes massa dividido por R mais H elevado ao quadrado. Né? Então, estou colocando, né, que a força gravitacional ela é a força resultante centrípeta. E no lugar, né, do raio, né, da órbita, eu estou colocando o raio do corpo, né, Mercúrio, vezes a altitude. Tá? Então, perceba o seguinte, não importa qual é a massa do satélite. Tá? Isso aí vai sair. E eu sei que ele colocou lá em Mercúrio na mesma altitude, então quer dizer que você já ajustou raio mais altitude para dar os 40 mil quilômetros. Então você vai ter que ômega ao quadrado, né, é igual a G massa, né, dividido pelo cubo da soma do raio do planeta vezes a altitude, tá? Só que o ômega ele é igual a 2π sobre t, em que t é o período, elevado ao quadrado. E isso é igual à expressão que a gente acabou de escrever ali. Tá? Então você tira aqui o período, né? Ele vai ser igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de R mais H, que é elevado ao cubo, dividido por G vezes a massa do corpo central. Tá? Então, se é essa relação do período, então agora eu vou usar essa relação para a Terra e para Mercúrio. Né? Na verdade, para o satélite que está girando em torno da Terra e para o satélite que está girando em torno de Mercúrio. E vou simplificar. Né? Então, vamos lá, vou ter que mexer aqui na posição para caber. Né? Deixa eu mudar a ponta aqui que não ficou uma maravilha. Né? E vamos lá. Então, eu tenho que esse período do satélite, né, em torno de Mercúrio sobre o período do satélite em torno da Terra vai ser igual, né, vamos lá, a 2π vezes a raiz quadrada, né, do raio mais a altitude elevado ao cubo, dividido, né, por G vezes a massa de Mercúrio, tá? Isso agora pegando aqui o período do mesmo satélite em torno da Terra. Então aqui vai ficar R mais H, que é o mesmo valor, os 40 mil, dividido agora, elevado ao cubo, vezes a constante gravitacional, agora vezes a massa da Terra. E aí você tem que simplificar isso aí, né? E na hora que você simplifica, né, então já dá para perceber que vai dar para sumir com um monte de coisinha daí, né? Então vamos lá, ó. O 2π já simplificou. Né? Essa distância é a mesma. Tá? A constante gravitacional também. Né? Então, a gente vai tirar aqui o seguinte, que a razão entre o período, né, do objeto girando em torno de Mercúrio pelo período do objeto girando em torno da Terra, isso vai ser igual a raiz quadrada, né, da massa da Terra pela massa de Mercúrio. Tá? E, portanto, essa razão, né, entre os períodos vai ser igual a raiz quadrada de massa da Terra
E ele deu, né, quanto que é a massa de Mercúrio, que é 0,04 vezes a massa da Terra. Tá? Então vamos mais uma vez simplificar. Tá? Então você tem que a razão entre o período da massa de Mercúrio, né, período do satélite girando em torno de Mercúrio, pelo período do satélite girando em torno da Terra, isso vai ser igual a raiz de 1 sobre 0,04. Né? Então isso vai dar quanto? Isso vai ser igual a raiz quadrada, né, de 25. A hora que você faz 1 dividido por 0,04 dá 25. Só que o período, né, com que ele está girando aqui, você tem, né? Porque vamos voltar lá para o enunciado, né? Você tem aqui o seguinte, ó. Órbita circular tem período igual a quanto? 24 horas, ele deu. Né? Então, esse valor que está aqui, na verdade, isso aqui se refere a um satélite geoestacionário. Nós vimos na aula que o valor correto é de 36 mil quilômetros. Ele vai estar considerando, né, aí no caso, aquilo lá era a altitude. Aqui ele está considerando junto também o raio da Terra. O raio da Terra é em torno de 6 mil quilômetros. Então daria em torno de 42, né, mil quilômetros. Ele arredondou. Então aqui vai ficar, ó, período do satélite girando em torno de Mercúrio sobre 24. Isso é igual a quanto? 5. Então, esse período, né, do satélite em torno de Mercúrio vai ser igual a 120 horas. Tá? Então, tá aí. Tá bom? Tá calculado. Deixa eu ver se consigo reduzir aqui para você ver, né, a solução geral do item B. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Bem, segundo exercício. Um míssil é lançado horizontalmente em órbita circular rasante à superfície da Terra. Então é aquele caso da órbita rasante que a gente viu. Adote o raio da Terra como 6.400 km e, para simplificar, tome 3 como valor aproximado de π. Tá? A P aí é π. Então, qual é a velocidade de lançamento e qual é o período da órbita? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Então, né, o que você tem aí é que determinar a velocidade. Então, vamos começar com força resultante centrípeta, né, igual a força-peso. Bem, força resultante centrípeta, você sabe, é mv ao quadrado sobre r. Então, vamos lá. Tem a força resultante centrípeta é igual a força-peso. mv ao quadrado sobre r é igual a mg. Então, né, não depende da massa do corpo. Então, isso vai fazer com que isso aqui simplifique. E aí você vai tirar que a velocidade é igual a raiz quadrada, né, de r, que é o raio do planeta, vezes o g. E aí é o g da superfície. Então, v igual a raiz quadrada de 6.400 km, que a gente tem que passar para metro, vezes 10. Né? Então, a velocidade, para você colocar um objeto em órbita rasante, é de 8 km, né, por segundo. Tá? E o tempo? O tempo é aquele 84 que a gente achou lá. Né? Então, eu sei que ômega é igual a V sobre R, lá do movimento circular. Então, eu tenho que 2π sobre T é igual a 8.000, que eu acabei de encontrar, dividido, né, por 6.400 km que eu tenho que passar para metro. Então, inverter nessa relação, né, isso aqui vai dar 800. Ele mandou adotar o valor do π igual a 3, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2π vezes 800.
e o valor do π igual a 3. Então vai dar 2 vezes 3 vezes 800. E isso é igual a 4.800 segundos. Né? Então estou deixando também em segundo porque é a unidade do sistema internacional. Ele não mandou passar isso aí para minuto. Né? Então fica desse jeito. Tá certo? Então tá feito. Terceiro exercício, a aceleração da gravidade na superfície da Lua é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, item A. Na Lua, de que altura uma pessoa deve cair para atingir o solo com a mesma velocidade com que ela chegaria ao chão na Terra se caísse de 1 metro de altura? E depois, no item B, a razão entre os raios da Lua e o raio da Terra é de 1/4. Calcule a razão entre as massas. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Tá? Então aí o que eu tenho aqui é o seguinte. Né? Então para fazer esse item A, né, eu tenho que aqui é a altura h, o objeto começa aqui com velocidade inicial 0, né? E ele chega aqui com uma velocidade final v. Então, se você pegar a equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2g, né, h. Tá? Então, a velocidade final é a raiz quadrada de 2gh. Só que a velocidade com que ele chega na Terra, né, é igual à velocidade com que ele vai chegar na Lua. A diferença vai ser as altitudes. Então, você vai ter que raiz quadrada, né, de 2g da Terra, da superfície da Terra, vezes a altura com que ele cai na Terra, que é 1 metro, isso é igual a raiz quadrada, né, de 2 vezes, né, o g da Lua, que ele deu, que vale 2, vezes a altitude que eu quero saber lá na Lua. Né? Então dá para você substituir os valores, né, e aí você vai ter aqui o seguinte, né, 2 vezes 10 vezes 1. Né? Então isso aqui vai ser raiz quadrada, né, de 2 vezes 10 vezes 1, tá? E isso é igual a raiz quadrada, né, de 2 vezes 2 vezes, né, a altura com que ele cai da Lua. Tá? Então você vai ter aqui o seguinte, né? Isso então, né, vamos elevar ao quadrado os dois membros da equação e você vai ter aqui, ó, 20, né, é igual a 4 vezes essa altitude. Então, essa altitude na Lua é igual a 5 metros. Então, se você soltar um objeto na Lua de uma altura de 5 metros, é a mesma velocidade com que ele vai chegar aqui na Terra, caindo a partir de 1 metro. Tá? Bem, item B, né? Então, vamos limpar isso aí e partir para o item B. Então, você vai ter aqui o seguinte. Então, item B, a razão entre os raios da Lua e da Terra, né? Falou que é 1/4, então, e com o valor do G que ele deu na Lua, que é de 2, então vamos ver aqui o seguinte, ó, item B. Eu sei que o G na superfície do corpo, ele é G, massa do corpo, dividido pelo raio, raio ao quadrado. Então, isso vai me dar, né, primeiro, né, que o G na superfície, tá, da Terra, né, isso é dado por constante gravitacional, né,
que multiplica a massa da Terra, tá? Que é dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E, né, o G na superfície da Lua, né, que ele falou que vale 2, é a constante gravitacional, massa da Lua, por raio da Lua ao quadrado. Tá bom? Então, você tem os dois Gs. Aí você vai ter aqui o seguinte, né, se você dividir um pelo outro, considerando, né, que o raio da Lua sobre o raio da Terra é igual a 1/4, né, e que, portanto, o raio, né, da Lua é igual ao raio da Terra dividido por 4. Tá, então agora vamos chegar na relação das massas. Tá, então vou ter que mexer aqui a posição para a gente conseguir ter espaço para escrever um pouquinho. Então vai ficar o G da superfície, né, da Terra sobre o G da superfície da Lua vai ser igual, né, vamos pegar essas expressões que a gente calculou ali, G massa da Terra sobre raio da Terra ao quadrado, G massa da Lua sobre raio da Lua ao quadrado. Então isso eu tenho, né, porque eu sei que o G na superfície da Terra é 10, da Lua ele falou que é 2, né, não é, mas vamos fazer de conta. Então aqui vai ficar o quê? Massa da Terra, né, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, né? Aqui vamos colocar a massa da Lua, né? E vamos colocar aqui o raio da Terra dividido por 4 ao quadrado. Ou seja, eu estou substituindo esse valor, né? Eu estou colocando aqui, ó. Aí dá aquela equaçãozinha que você está vendo lá, tá? Então agora, vamos continuar. Você vai ter que 10 por 2 vai dar 5, tá? É igual a massa da Terra sobre a massa da Lua, né? Que multiplica, tá? O raio da Terra ao quadrado sobre 16 vezes 1 sobre o raio da Terra ao quadrado. Então agora você consegue simplificar isso aqui, né? E tirar a relação. Basta você passar esse 16 aqui. Então você vai ter que massa da Terra sobre massa da Lua é igual a 5 vezes 16, que vai dar, né, 80. Né? Ou, né, se é para encontrar a razão entre massa da Lua sobre massa da Terra, então é igual a 1 sobre 80. E aí está feito. Tá bom? Então, ó, vamos ter uma visão geral. Essa é a resolução. Feito? Bem, quarto exercício. A Lua tem sido responsabilizada por vários fenômenos na Terra, tais como apressar o parto de seres humanos e animais, aumentar o crescimento de cabelos e plantas. Sabe-se que a aceleração gravitacional da Lua em sua própria superfície é praticamente 1/6 daquela da Terra, em que a gravidade na superfície da Terra é igual a 10, e que a distância entre Terra e Lua é da ordem de 200 raios lunares. Então, para estimar os efeitos gravitacionais da Lua na superfície da Terra, então, né, considerando a Lua lá, e qual é a força gravitacional, qual é o campo gravitacional dela aqui? Calcule a aceleração gravitacional provocada pela Lua em um ponto da superfície da Terra, tá? E a variação do peso de um bebê de 3 kg devido à ação da Lua. Então, vamos lá. Existe uma influência, né, que é confirmada, que é a questão de maré. Aí depende mesmo, né? Mas aqui eu acho que ele está querendo desacreditar algumas superstições que existem, né? Mas no caso de maré é devido à ação gravitacional da Lua, sim.
e ao movimento como um todo, né? Então tá aí, vamos passar para o exercício. Então primeiro, né, fazendo o item A, né, qual que é a ação gravitacional da Lua, né, sobre um ponto aqui na superfície da Terra. Então aí o que eu vou fazer é buscar aquela equaçãozinha que a gente tinha, né, do G em função da altitude, então da altitude H. Então isso aí o que que é? É o G que você tem na superfície vezes o raio do corpo ao quadrado, que é dividido, né, por R mais H, né, elevado ao quadrado, tá bom? Então se você considerar isso, você vai ter que o G da Lua, né, na Terra, é isso que a gente está calculando, tá? Isso aí vai ser igual ao G da superfície da Lua, né? Ou na superfície da Lua, vezes o raio da Lua ao quadrado, dividido, né, pela distância. A distância é o que? É o raio da Lua mais 200 vezes o raio da Lua, que é a distância que ele colocou. É a distância entre Terra e Lua. Tá? Tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, o G da Lua, né, na superfície da Terra, isso aí vai ser igual a 1/6, né, vezes 10, que é o G da superfície da Terra, vezes o raio da Lua, elevado ao quadrado, que é dividido por 201 vezes o raio da Lua, tudo elevado ao quadrado. Então vai ficar 201 ao quadrado por raio da Lua ao quadrado. Então isso vai dar, né, um valor que é o valor da gravidade da Lua na superfície da Terra, tá? Que é aproximadamente 4,1 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então é um valor bem pequenininho, tá? E depois, a variação do peso de um bebê de 3 kg. Então, né, se você tem que peso é igual a massa vezes a gravidade, então o peso vai ser igual a 3 vezes o 4 vezes 10 a menos 5. Vamos arredondar para 4. Então, intensidade aqui seria de 12 vezes 10 a menos 5, que é 1,2 vezes 10 a menos 4 newtons. Tá? Então, tá feito. Tá calculado aí, né, o exercicinho da Unicamp, né? E com isso, eu acho que a gente termina